Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www. Embora como você chegou, você vai embora alimentado, suprido e abençoado pela mesa do Senhor. Amém, irmãos? Mas antes disso, está conosco nessa manhã nosso governador, excelentíssimo José Elton, e também o ex-governador Marconi Perillo, candidato a senador, e convidado aqui em cima, essa traga os. Estão conosco nessa manhã. Nesse tempo de eleição, eu não sei quantos candidatos tem na nossa igreja. Nem todos me procuram, nem todos se apresentam, então eu confesso que eu não sei. Eu sei que tem candidatos, nosso líder de Aparecida, a líder de Garapé, temos aqui. E hoje eu gostaria de orar por todos os candidatos a deputado, além do Caio Salim, que a gente já tem falado, e que estão conosco. Queria pedir que subissem também, por gentileza. Não quero correr o risco de errar o nome. Da última vez fui falar o nome, falei o nome errado. E ainda bem que o irmão é tão saudável que ele me perdoou. Mas eu estava chamando ele de Paulo. Paulo para cá, Paulo para lá, e o nome dele é Eduardo. Mas eu chamo a pessoa, ela pega e atende, aí ela dificulta a minha vida, né? Tinha uma irmã na nossa igreja que eu fiquei 1 ano dando aula para ela, pregando e tudo mais, e chamando ela de Mauritânia. E ela atendia, falava, ela vinha correndo. Um dia ela perguntou: pastor, por que você mudou o meu nome? Eu falei: eu jamais fiz isso. Eu falei: seu nome é Mauritânia? Ela falou: não, é Mauricéia. É muito parecido, é por isso que eu errei. Ok? Bom, mas a gente vai orar. Eu queria aproveitar essa ocasião, irmãos. A gente não vai apenas orar, vamos aproveitar e vamos agradecer ao ex-governador Marconi Perillo, porque nesses anos que esteve como mandato de governador, ele abriu muitas portas para nós. Nós temos que ser corretos e justos nisso. Nunca se recusou nos atender, sempre teve um canal aberto para a igreja. Sempre foi muito difícil fazer essas conferências no estádio, no ginásio. Muito difícil, porque são áreas que têm uma destinação esportiva. Você quer fazer um outro evento, tem muitas resistências, né? Mas em todas as vezes, o governador se empenhou pessoalmente, e eu quero muito agradecer diante da igreja isso. Também todas as dificuldades que nós já passamos aqui, com licenças, não é? Coisas que envolvem às vezes a nossa escola, licenças também, muitas burocracias que a gente às vezes não está habituado, desconhece. Sempre também o governador nos atendeu, às vezes através do Alexandre Tocantins, também da nossa igreja, que é procurador, e isso para nós é uma grande bênção, saber que nossos governantes, eles realmente apoiam o trabalho da igreja e entendem a importância social do que nós fazemos aqui em termos espirituais. Me lembro uma vez, governador Zé, isso foi já, talvez, me lembro a data, talvez 15, 17 anos, nós tínhamos um programa de televisão na antigo Canal 13, TV Brasil Central. E aconteceu que o novo diretor que assumiu, ele simplesmente disse: igreja não serve para nada. Desse jeito. A pregação é uma coisa inútil. E simplesmente nos tirou da televisão. Eu me lembro que nós fomos atendidos pelo governador tão amavelmente, convidando ele vir aqui, inclusive na conferência de jovens que era aqui no prédio. E nós compartilhamos isso com ele. E ele ficou muito indignado. E ele próprio foi quem disse isso.
Mas se as igrejas não tivessem trabalhando para que as famílias sejam estruturadas, nós teríamos muito mais crianças abandonadas. Se as igrejas não estivessem trabalhando para impedir que os jovens entrem nas drogas, para recuperar aqueles que porventura entraram, a situação seria muito pior. Então a pregação, ela traz economia para o governo. A igreja economiza para o governo. E sabe uma coisa boa de igreja evangélica? Igreja evangélica não constrói as custas do Estado. A gente não constrói as custas do Estado. Ao contrário das outras religiões, todas elas constroem, o Estado subsidia. Nós nunca construímos prédio nosso com dinheiro do Estado, jamais. Então, na verdade, nós somos bênção para o governo. Mas é importante. Deixa eu dizer algo para você. No início do ano, o prefeito nos convidou para conversar. E ele falou: o que podemos ajudar a igreja? E eu falei para ele, vou falar para você o que eu falei para ele. Eu falei: prefeito, é o contrário. Eu quero saber como a igreja pode ajudar você. E vote em mim. Eu for candidato. Olha pra cá. Eu vou dizer pra você. Sim, eu não terminei a história, né? O governador resolveu. Ele ficou indignado com aquela situação e nos colocou de volta na televisão, amavelmente. Também sou grato a ele por isso. Mas só completando essa coisa que eu estou falando da prefeitura, que nós falamos para o prefeito, nós queremos ajudar. E nós agora, eu quero dizer para os irmãos, que nós como igreja assumimos um abrigo da prefeitura. Não tem o nome da videira lá. Pode aplaudir. Os irmãos não estão impossíveis de palma, né? Olha para cá. É um abrigo Nísio Prego, um abrigo que tem bebês recém-nascidos. A minha esposa, juntamente com outras pastoras e obreiras da igreja, assumiram o trabalho lá, mas é da prefeitura, não é da videira, não é da igreja, não vai ter o nosso nome lá, mas não precisa ter o nosso nome. Nós queremos deixar uma marca mais profunda do que o nome. Nós queremos ver aquelas crianças tocadas pelo poder de Deus. Viu, governador? Quero dizer para o senhor que o senhor pode contar conosco. Conte conosco, que a igreja está aqui para servir. Amém? Amém. Temos muitos candidatos aqui. É uma Ruth Bento de Aparecida, Araceli Cantuário e o Paulo, que na verdade chama Eduardo. Eu errei o nome dele, ok? Mas ele já me perdoou, tenho certeza. Um bom político, não guarda ressentimento. E o Carlos está ali por último, mas não menos importante. Os irmãos já conhecem. Queria convidar você para ficar de pé e orar. Governador, o senhor não tem papo. A gente tem aqui no meio também. E outro dia, conversando com o pastor Aloysio, vamos pedir silêncio agora, hein? Conversando com o pastor Aloysio, ele me perguntou o que eu gostaria que ele falasse na conferência, né? Que ele também é um dos preletores, que estava no meu coração. Eu falei para o pastor Aloysio que Deus tem colocado no meu coração que nós somos chamados para tirar a afronta de sobre esta geração. Então, afronta. Irmãos, olha, eu digo para você, difícil uma semana que não me mandem, não me enviem uma mensagem, uma reportagem de um jovem ou um adolescente que se suicidou. Nas escolas, nós trabalhamos nas escolas, os irmãos sabem, projetos radicais livres nas escolas e universidades, já completaram praticamente 500 grupos que atuam nas escolas e nas universidades, fazendo reuniões, orando pelas pessoas, e os testemunhos das diretoras são impressionantes. Existem clamor delas, esperando, líderes, pedindo, abrindo portas impressionantes, pedindo ajuda, porque de fato esses irmãos têm atuado nas escolas e nas universidades, têm sido realmente um canal de Deus. Tivemos uma escola
que a diretora clamou a nós depois do suicídio, acho que de 2 ou 3 jovens, uma sequência. Agora, por quê? Por que nós vivemos uma geração de jovens tão deprimidos, oprimidos, se matando, em depressão, desespero? Eu não tenho dúvida de afirmar que tudo isso é resultado da ansiedade, que é fruto da culpa, que é fruto da condenação, da escravidão do inimigo sobre a vida dessa geração. Não só sobre os jovens, mas para cada um que habita nessa terra, nesse tempo, que tem sido esmagado por culpa, por condenação, por acusação. Muitas pessoas discutem hoje, não é? A saúde, a vida longa. Eu estava outro dia no restaurante, aqui, estava na fila, um senhor estava lá servindo comida, e ele puxou o assunto para falar de comida saudável, porque comida não mata. Eu falei para ele, ficou com surpresa, eu falei, olha, comida boa, comida saudável é importante, mas por que só é pessoa que mata? E ele ficou assim, ficou pego de surpresa, ficou me olhando. O que é isso, cara? Parou assim na fila, eu preciso conversar com você, agora está seguir a fila aqui. Mas acredite em mim, nós vivemos uma geração debaixo de condenação. Deus tem nos chamado para remover a condenação sobre essa geração, para remover a culpa, a acusação. Nós somos uma geração onde as famílias em muitas instâncias estão excluídas, os pais estão separados, filhos que estão sem referência dentro de casa e por isso estão às vezes perdidos, sem rumo. E nós precisamos contar para essa geração que os seus pecados foram perdoados. Nós precisamos contar que Deus não está zangado com eles, está com braços abertos, que Deus não tem pensamentos de morte a respeito deles, mas tem pensamentos de paz para lhes dar o fim que eles desejam. Nós temos que contar para eles que Deus está feliz com eles, que o Senhor os perdoa, que o Senhor os aceita do jeito que eles são. Eu testemunhei para os irmãos outro dia, eu recebi aqui na igreja, depois do culto à noite, um travesti que é americano, está morando aqui em Anápolis, não fala português, está ouvindo a nossa rádio com o Google Tradutor. Ele põe o Google Tradutor, escuta a rádio em português e entende inglês. E ele me procurou aqui no final, muito quebrantado, pedindo oração. E ele falou para mim, pastor, eu estou ouvindo vocês pela rádio. Ele até falou para mim, me perdoa, estou um pouco drogado. Eu já fiz a cirurgia, eu não tenho mais pênis, eu sou um travesti e eu tenho que perguntar para o senhor se tem jeito. E eu falei, tem, Deus te aceita, Deus te perdoa. E ele falou, eu estou pensando em vir para Goiânia, eu queria saber se o senhor me aceita na sua igreja. Eu falei, aceito. Porque se Deus te aceita, quem somos nós para rejeitar? Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Não há pecado grande demais que Ele não possa perdoar. Não há pecado sujo demais que Ele não possa lavar. E nós precisamos proclamar essa verdade diante de nós. E eu creio que Deus tem nos chamado para tocar essa geração. Para tocar essa geração. Agora, nós precisamos compreender como Deus vai fazer isso. Eu tenho compartilhado isso com o pastor Luiz e outros pastores. Nós já pregamos em outras ocasiões que em todo tempo existe um mover atual da parte de Deus. Aquilo que Deus está fazendo naquela geração. E eu tenho a convicção de afirmar para os irmãos que o mover atual de Deus é a pregação do Evangelho da graça de Deus. É a pregação do Evangelho que mostra Cristo no centro, aquele que morreu por nós, que nos ama, que deu provas de amor para nos perdoar, nos salvar, nos transformar, tirar o jugo das nossas costas. Por que eu digo isso? Porque Satanás está preparando a vinda do seu homem, o anticristo, que é o 666, que é o homem dizendo que não precisa de Deus.
para colocar o homem no centro, de remover Deus do centro. Mas o Evangelho da Graça remove completamente o homem do centro e coloca um único homem que é digno de estar no centro e que pode trazer resposta para as nossas vidas e para as nossas gerações, que é Cristo. Cristo no centro. Por isso eu não tenho dúvida que esses é o mover que Deus está trazendo. É uma revolução do Evangelho da Graça, alcançando o coração das pessoas. Os testemunhos que nós temos recebido são constantes, todo o tempo, de pessoas que têm sido alcançadas pela palavra. Os irmãos sabem disso, que hoje a nossa revista Videira, ela é concorrida dentro do presídio de Goiânia, porque o filho de uma irmã que estava aí na bandidagem foi preso, e ele se converteu dentro da prisão, e a mãe dele começou a levar a revista para ele ler a palavra lá dentro. E os outros presos começaram a ver a mensagem que está sendo pregada aqui através da nossa revista, que é o Evangelho da Graça de Deus, que é a salvação para eles, que é a esperança para aqueles que estão presos. E hoje os presos cobram dela quando ela atrasa. Está demorando muito chegar a revista aqui, e a revista corre no presídio. Por quê? Porque pessoas que não têm mais esperança estão recebendo a esperança através do Evangelho da Graça de Deus. Essa sexta para sábado, eu fui orar, já era umas 3 horas da manhã, senti no meu coração de orar, eu estava intercedendo, eu sentia forte no meu coração, o coração de Deus chorando por pessoas que não podiam dormir naquela noite, porque estão debaixo de condenação, estão debaixo de culpa, por causa dos erros. Nós, homens, seres humanos, nascemos caídos, por isso nós erramos e nos sentimos culpados e condenados e oprimidos. E é por isso que há tanta depressão, tanto pânico, tanta insônia, tanta ansiedade. Mas nós temos recebido uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus que remove o fardo, que remove a condenação, que devolve a paz, que devolve a esperança, a vontade de viver, que foi o que Deus criou para que cada um de nós tivéssemos no nosso coração. E é isso que está no meu coração. Nós cremos nisso e nós sabemos que o Senhor tem nos alcançado. Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 5, verso 12 em diante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ora, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só, da obediência de um só, melhor dizendo, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte,
assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, que bênção! Olha o que está escrito aqui. Veja, a lei avulta o pecado, que por sua vez produz condenação, que por sua vez produz morte. Está vendo a sequência? Mas aonde o pecado está perdoado, não é mais levado em conta, desmonta-se toda essa cadeia de morte, porque a lei perde a razão de ser, cai a condenação e a morte não pode mais entrar. Isso se chama graça, favor imerecido. Você desmonta a cadeia. Você tem que entender como que o diabo trabalha, e tudo começa lá na lei, que o homem não é capaz de cumprir, por isso peca, e logo fica condenado, debaixo de culpa, e a morte alcança ele. Mas quando a gente tira a lei, o pecado perde a sua força, porque está perdoado, a condenação cai, a morte não tem efeito, e a vida brota. É importante você compreender como Cristo fez isso. Esse texto que nós lemos nos mostra claramente, e esse é o desejo do nosso coração: compartilhar essa verdade que liberta, para que aqueles que estão livres e têm recebido essa verdade se tornem os mensageiros dessa verdade.